Neste episódio, vamos além de uma história. Vamos falar de superação, de coragem e do que o Outubro Rosa realmente significa. O poder de olhar para dentro e se cuidar. Você vai conhecer a Natália, uma mulher que enfrentou o câncer de mama sem aviso, sem escolha, mas com uma força que só o amor e o desejo de viver podem dar. Natália, muito obrigada por você me receber aqui na sua clínica, esse lugar tão aconchegante, tão equipado, que é sua cara. Você é fisioterapeuta, uma vencedora do câncer igual a mim, e eu quero escutar um pouco da sua história, dessa sua vida que é muito inspiradora. Ô Mari, que isso, quando você me fez o convite, fiquei muito lisonjeada. É um prazer enorme ter vocês aqui, me conta, Me né? conta. Aqui em Pompéu, na Clínica Equipe, um prazer todo meu, vai ser um ótimo conversar com você. Obrigada. E me fala um pouco de como tudo começou. Eu sei que você não tinha sintomas, né? E foi o seu cachorrinho que Isso. É foi uma o história, protagonista dessa história. uma história bem interessante. Na verdade, eu gosto muito de falar sobre o Bartolomeu, que é o cachorrinho. Eu nunca tive uma relação muito boa com animais até ter o Bartolomeu. Foi um presente que a minha filha ganhou e ele foi acolhido pela família. E foi muito interessante. Então nós ali começamos a gostar dos animais, gostar de cachorro, ter essa convivência mais de pertinho. E eu não sei se você sabe, mas os animais escolhem os donos, né? Assim, é uma família e aí acaba que ele escolhe e ele me escolheu. E aí minha relação com ele era muito bacana mesmo, ainda é, né? Tudo. Aí um belo dia eu tava deitada assim, ele veio correndo e pulou no meu peito. Eu tinha 35 anos, estava tranquila, no auge da minha carreira, fazendo dieta, fazendo atividade física, todos esses paranauê que a gente faz mesmo. E aí nesse momento eu senti uma dor muito grande no meu peito, mas passou. Aí no dia seguinte, quando eu fui tomar banho, o meu bico do peito estava sangrando. Aí eu falei, eu sou da área da saúde, né? Querendo ou não, a gente tem alguns insights da parte da saúde todo. Eu falei, não, bom, peito sangrar Não é não é legal, legal. né? Isso era em setembro, assim. Aí eu fui, né, no médico aqui na minha cidade mesmo. Ele me tranquilizou, falou que às vezes poderia No ter caso sido uma de ter lesão, dele ter pulado, pulado, machucado né? a unha, né? A unha dele. Isso, alguma coisa, alguma lesão, porque doeu, né? Então pode ter tido alguma lesão ali momentânea, aguda. Mas aí, passado uns dias, sangrou de novo sem ele ter pulado. Aí eu fui e marquei um mastologista em BH. E assim, sem nódulo aparente, né? Fiz E um você exame fazia de toque. sempre porque você era mais Eu tinha novinha, né? 35 35 anos. anos, né? O máximo que eu Mamografia, essas fazia. coisas? Não, mamografia é a partir dos Dos 40. 40. Porque a mama é muito densa, não é exame de escolha, né? E tudo. Mas eu já tinha feito uma cirurgia de mama para redução de mama. Mas assim, eu não fazia ultrassom regularmente. Eu fazia, né, o Papa Nicolau todo ano, como pede figurino. Mas a mama eu não sentia nada. Fazia os exames de rotina, marcadores, inclusive de CA, nunca deram alterados e tal. Então, assim, foi uma coisa muito atípica, né? Depois eu fui entender e aí se titulou como atípica. Daí eu fui, aí entrou outubro, que aí entra, né, toda a história do Do Outubro Outubro Rosa. Rosa. Aí entrou outubro, eu me lembro como se fosse hoje, era 5 de outubro a minha consulta. Aí eu fui no mastologista, o próprio mastologista falou assim comigo, aí já tinha sarado, não tinha nada, não tinha nódulo aparente. Ele examinou o seio e tudo e ainda brincou comigo assim, você tá vendo muito Google.
Você tá... Porque a gente fica bitolada, né, naquilo e tal, mas... A gente só pensa coisa ruim, né? Ao mesmo tempo, você tentando entrar por outros caminhos e tudo. E eu me lembro que era uma quinta-feira, dia 5 de outubro. Aí eu fui nele e ele falou assim, olha, por desencargo de consciência, eu vou te pedir uma mamografia e um ultrassom, mas não precisa fazer hoje, pode passear com suas filhas no shopping, pode ficar tranquila, que não vai ser aparentemente nada. não é nada. Uhum. Eu quero que você faça nesse lugar com essa médica. Desculpa, eu tô tossindo. Não, fica à vontade. Aí eu falei, não, tudo bem. Só que tinha alguma coisa me falando para eu fazer esse exame. E eu fui no lugar que ele pediu, tinha uma desistência com a médica no dia. Falei assim, gente... É pra ser. É pra ser, né? Um sinal. Um sinal. Aí eu fiz esse exame, totalmente despretensiosa, porque ele já havia me tirado, né, de cabeça, assim, que era algo sério, um médico muito experiente e tudo. Aí eu fiz. Aí a médica, quando estava realizando o exame, falou assim comigo, doutor, fulano pediu para entregar o resultado hoje? Aí eu falei assim, pediu porque eu sou do interior, né, e tal. Aí eu falei, alguma coisa não deu boa. Aí eu pedi, ela falou assim, não, então você me aguarda meia hora, isso muito rápido, me aguarda meia hora que eu vou te dar o resultado hoje. Aí quando eu recebi o resultado, eu já abri o laudo, né, a gente também entende um pouco das nomenclaturas dos exames, eu abri o laudo e estava escrito que era um nódulo BIRAD 4 com biópsia só para confirmação de malignidade. Assim, de cara. Nossa, seu mundo caiu. Aí minha mãe estava comigo, as minhas filhas estavam, a gente já tinha feito um programa, porque elas moravam lá, minhas filhas, a minha mãe tinha ido comigo para consulta, pra gente passear, fazer pra as viver coisas. Ali aquele momento que a gente sabe no interior. Quer aproveitar tudo, capital. Aí eu falei assim, bom, eu preciso pensar o que eu vou fazer, né? E exatamente no mesmo dia, eu não sei se você se lembra, eu estava ali naquela região hospitalar, foi um dia muito catastrófico no Brasil, porque foi um dia que pegou fogo numa escola no norte, que a professora salvou as crianças, lembro. Morreu. Nossa! Foi aquele dia. Então, o João 23 ali, aquelas já tava... intermediações ali de BH, estava uma loucura lá. E a minha mãe só falando isso, e eu não sabia como que eu ia falar, e a gente esperando o resultado, eu já sabia que tinha alguma coisa, quando eu peguei, né, já o mundo caiu. Mas antes disso, a minha mãe, a Mariana, contando o caso, e eu lá sem saber o que eu fazia, segurando a onda e tudo. Mas aí aquele momento que eu peguei foi catastrófico mesmo, foi uma sensação de adrenalina muito grande. Porque, na verdade, quando você vê isso, você não sabe a magnitude que é o negócio, né? Você recebeu a primeira paulada. E eu brinco que quando a gente tem a gente não tem problema na vida, mas quando a gente tem um problema de saúde, aí sim é titulado um problema. Até então, financeiro, emocional, terminou com o namorado, terminou com casamento, quebrou, não sei o que, isso não é problema, não. Agora, quando vem um diagnóstico de câncer, que é muito estimado, né, ali, é um estigma muito grande em volta dessa palavra, então aí realmente eu vi, não, realmente eu tenho um problema. E aí começou as investigações, né, aí beleza, aí a gente teve aquele baque, as meninas chorando, todo mundo chorando. E lá mesmo vocês conversaram? Lá mesmo, lá no lugar. Eu abri e falei assim, eu tô com câncer. Aí minha mãe falou assim, você tá doida? Porque essa palavra é muito forte, né? E muita gente não fala a palavra câncer. Eu levei isso com muita leveza, com muita fé, né? Eu imagino também que você levou. Sim. E eu não tenho problema com essa palavra. Eu também não. Nunca tive problema e sempre fiquei... Quando você recebe, obviamente, você fica
com muito medo e perde o controle de pensar assim, o que está acontecendo dentro de mim que eu não tenho controle. Até você saber o tamanho do problema que você está lidando, realmente você fala, não, vou morrer. A gente pensa uma coisa. Vou morrer e na eventualidade eu tinha 2 filhas ainda entrando na faculdade de medicina, né, e tudo, então tava meio conturbado para morrer naquele momento. Nossa Senhora! E eu com o menino pequeno. Tava podendo morrer naquele momento, não. Mas aí foi, aí eu vim para Pompéu de novo, aí começaram todos os exames de estadiamento, que você sabe o que é, para saber se aquilo está só na mama mesmo, se já foi, né? Já recebeu alguma outra novidade, algum outro órgão e tudo. Aí começou, aí essa parte é bem difícil, tensa, aí começam os exames de biópsia, aí eu lembro que eu fiz 3 biópsias, eu tomei bomba nas 3. Nossa. Aí eu fui saber que eu tinha várias coisas, eu tive 3 tumores malignos na mama, nenhum com marcador de sangue pertinente, existente, né, no exame de sangue, nenhum nódulo aparente, então era para ser e foi, e um deles era raro na minha idade. Aí começou o jogo, né, de correr mesmo contra o tempo, você tem que pegar muito assim em cima do tempo. Aí fomos. Aí eu voltei no outro dia, isso era numa quinta, eu voltei no médico, né, no que tinha falado que não, então... Ele assustou demais, falou comigo assim, olha, em 30 anos de profissão, você me deu uma sentada na cadeira e me ensinou a ouvir as queixas do paciente. Porque muitas vezes a gente passa por cima das queixas e acha que é pequeno e não é. E é aquela história, né, Mari? A dor do outro, ela pode ser pequena para você, mas é ela que está sentindo. Você pode ter uma noção, mas não é você que está ali. Então não deve ser mensurado. O lugar mais difícil do mundo é o lugar do outro, né? Então, sim, com certeza. Ele entrou nesse assunto comigo e tudo, mas aí a gente foi superando isso, aí eu fui fazendo as biópsias, aí nós... E você descobriu, foi no início ou você já estava... Foi assim, ele já estava mandando uma mensagem para o meu sistema linfático. Então já estava assim a ponto de entrar em colapso mesmo. Porque eu tive um carcinoma invasivo ductal de mama, que é o nome, né? A nomenclatura dele, muito invasivo mesmo. E era uma categoria bem invasiva que já tinha dado o linfonodo sentinela positivo, que era a primeira porta de entrada para o sistema linfático. O sistema linfático rodeia o corpo todo, né? E aí tem as vias, né, de transmissão de metástase, que é o sanguíneo e o linfático. O meu já estava quase entrando no linfático. Já tinha entrado sentinela, aí eu tive que fazer esvaziamento axilar. E aí nesse momento, como deu, que estava assim, de início para moderado, né? Aí o médico resolveu fazer mastectomia radical. Então assim, eu tirei a mama completa, mais esvaziamento axilar. Então assim, foi uma cirurgia grande, complexa e grave. Aí essa cirurgia foi feita do diagnóstico para a cirurgia, foram alguns dias. Eu fiz ela no dia 14 de novembro. Aí então, quando você descobriu, até a cirurgia foi rápida, né? Foi igual no meu caso. O meu foram 25 dias. É mais ou menos. Quando eu descobri, até a minha cirurgia. Porque aí tem todos os trâmites da Unimed, de plano de saúde, é o que demora. Isso. Não, e também autorização, tem os trâmites também de exames, né? De estadiamento, que você acaba que você tem que colocar, né? O que está acontecendo. Porque depende disso tudo depende do plano de tratamento. Um dos planos de tratamento foi a mastectomia, porque eu também tive um câncer chamado doença de Page, que é raro na minha idade, que é o câncer no bico do peito. Ah, então foi por isso que saiu sangue quando o cachorrinho pulou. Exatamente. E foi ele que deu o start de procurar o médico, entendeu?
Então, assim, é raro, mas foi o raro que me salvou, entre aspas, né? Então, foi uma cadeia de acontecimentos e tudo. Aí eu fiz a mastectomia, coloquei o expansor na mama, eu não quis fazer a reconstrução mamária de início, porque eu havia estudado, visto que tinha muita chance de rejeição com a prótese de silicone, quando colocada imediatamente. Aí a gente resolveu o estudo conversando com os cirurgiões, com os médicos, né? Eu acho que a parte mais importante quando você tem um diagnóstico desse é ser inteirado do que está acontecendo. Sim. Não é ficar aquela pessoa, meu marido vai resolver. Só lamentando e deixando as coisas acontecerem. Não, é uma das coisas. Ou você enfrenta ou você entrega. No momento ali eu precisava enfrentar não só por mim, mas por outras pessoas que dependiam de mim. Mas eu também queria, né, sobreviver àquilo e por que aquilo estava acontecendo. Aí eu resolvi colocar o expansor, que é uma preparação da pele para receber depois a prótese de silicone. Aí foi uma cirurgia grande, que deixa a gente muito debilitada, né, e tudo, mas sempre com muita cautela do que ia acontecer ainda, porque eu sei que quando a gente tem um problema, as pessoas vão contando a gente paulatinamente os acontecimentos, né? Aí você recebe o problema, aí você recebe a primeira biópsia, aí você recebe a segunda, aí começa a entrar as especialidades. É muito engraçado isso. Aí entra o mastologista, aí entra o cirurgião, aí entra o reconstrutor, até chegar no oncologista. O oncologista é o último. Aí quando chega no oncologista, assim, realmente eu tenho um problema. Aí, como é bem devagarzinho, eu brinco com os médicos que eles vão chegando e as especialidades vão só aumentando, não só com a idade, mas outro dia eu tava contando, eu tô com um monte de especialidade, depois dos 40 aumenta tanto, né? Aí a gente começou a fazer esse plano de tratamento pós, que aí se pega a massa, né, do que foi retirado durante a cirurgia, se verifica se foram margens livres, né? Porque às vezes tem que até voltar, mas como foi uma escolha muito assertiva de fazer mastectomia, tirou uma parte boa, né? Tirou tudo. Tirou a mama toda mesmo. É bem invasivo, né? Mexe muito com o emocional, com a estrutura do corpo, né? Ainda mais no peito, né? Na mama, né? Que é... exatamente. Tem toda a parte feminina, né? Estética. Então, é uma cirurgia muito invasiva. Não adianta você falar que a pessoa passa por isso como se nada tivesse acontecido, que não é verdade, né? A saúde mental nesse momento já entra em colapso, né? Aí, foi, né? Passou, aí foi essa estrutura foi para biópsia. Aí começou a chegar as surpresas, né? Que aí tudo que você puder imaginar deu positivo. Tudo que você puder imaginar, assim, tudo que tinha que dar, deu. Aí eu falei, E aí você vai ficando aquele negócio, né? Tudo bem, mas aí não tinha outro órgão com metástase. Por exemplo, a mama é muito comum quando está mais avançado, por isso a importância de fazer as prevenções. E se tiver algo encontrar no início para fazer o tratamento, câncer de mama tem cura, se encontrado no início, porque é muito comum mandar metástase para o pulmão e para o fígado. E alguns casos que é um HER2 positivo, que eu dei também, que tornava ele um pouquinho mais agressivo para o intestino. Então, assim, é uma gama, né? O câncer que eu tive foi um câncer que apresentou em mim de uma forma, mas isso não significa que na Dona Maria vai apresentar dessa forma. Então, assim, tudo muda, né? Cada caso é um caso. Aí começou as especulações, vai fazer químio, vai fazer rádio, vai fazer nada, né? Vai fazer só uma químio preventiva, vai fazer tudo, vai preparando a gente. Aí quando o mastologista me passou pro oncologista, eu já falei assim, vou ter que fazer químio, né?
Só que nesse momento eu e a minha família, a gente ficou assim um pouco apreensivo, aí nós resolvemos levar para uma segunda opinião. Aí eu fui para São Paulo, fiz todas as baterias de exame lá de novo, todas as biópsias novamente, PET-CT, não sei se você chegou a fazer esse exame, e tudo para ver se realmente, porque as notícias eram tão pesadas, que você falava assim, não tem jeito. E eu só lembrava do Zé de Alencar, que foi pro Sírio-Libanês, e vivia um monte de tempo lá, que todo dia tirava 8 tumores e vivia mais 10 anos. Eu falei, eu tenho que ir para esse lugar. E você foi pro Sírio também? Fui. Aí eu fui, aí realmente era isso mesmo, o problema era grande, mas tinha né, recurso. como fazer. Aí foi interessante no Sírio, porque já tinha uma medicação nova que era introduzida para esse tipo de HER2 positivo, que é um fatozinho pequeno, mas que torna o negócio mais complicado. E aí eu vim com essa estrutura toda de tratamento, trouxe para um oncologista aqui em BH, que é assim, uma pessoa maravilhosa que me ajudou muito, que é o Dr. Paulo Diniz. Ele aceitou, né, fazer esse tipo de tratamento, e aí eu comecei a fazer a quimioterapia. Aí começa, né? Logo após a sua cirurgia? Quanto tempo depois? Não, geralmente você começa a fazer quimio 1 mês e meio depois. Depois da você tem cirurgia. que recuperar a questão Aí eu comecei a fazer quimio em janeiro de 2018. Isso tudo aconteceu em setembro, outubro de 2017. Né? E aí eu comecei a fazer a quimio em janeiro de 2018. Aí foi, né? Aí eu teve o protocolo de QT específico para mim, para o meu problema. Aí fez 4 sessões de quimio vermelha, que é aquela quimio que deixa a pessoa com cara de um paciente oncológico mesmo. Inchada, careca. Você perdeu todo o cabelo? Toda. Já estava utilizando aquela touca de crioterapia, não sei se você já viu algo parecido, já tinha em BH isso, só que eu não quis usar, porque a gente lê a respeito, né, e tudo, e como eu tenho muita enxaqueca, ela ainda dava um pouco mais de dor de cabeça, eu falei assim, vou passar por isso, se Deus quiser vai ser só uma vez e tudo, mas não foi fácil perder o cabelo. Eu até falo que foi mais difícil para mim perder o cabelo do que perder a mama. Tirar a mama. Foi muito mais avassalador para mim me ver sem o meu cabelo do que me ver sem minha mama no espelho. É interessante isso. E eu falo isso para todo mundo, porque assim, às vezes é pequeno para algumas pessoas, mas aquele momento para mim era muito, porque o cabelo para mim era muito mais a minha força do que o meu peito que ficava escondido. Entendeu? Aí ali, aquele momento foi bem, bem devastador. E você foi perdendo aos poucos ou você preferiu cortar? Não, eu tinha o cabelo maior do que o que tá hoje. Ele tava assim, bem na cintura mesmo, cabelo bem bonito. E aí, o que eu fiz? Quando eu descobri, eu cortei ele para fazer a cirurgia. Pra ficar mais fácil de ficar cuidando. De lidar. E aí tinha um dreno, né? Aí tinha todas aquelas coisas. E eu não ia poder lavar o cabelo. Ia dar problema, ia dar trabalho para outras pessoas, Você não podia levantar os braços, nem nada. Sim, uma cirurgia de silicone, mas bem mais incapacitante. Aí eu cortei, aí quando começou a fazer a primeira quimio, eu cortei ele menor do que o seu. Bem baixinho mesmo, curtinho mesmo. Aí só que aí na primeira quimio, passados uns 3 dias, já começou a cair demais. Demais, caía assim... Saía as buchas no sua mão. E aí cada vez que caía, não tinha mais lágrima produzida para aquilo, e aí eu ia comer, tinha cabelo. Aí eu resolvi, vou raspar. Aí fui e raspei. Raspei, mas foi assim... Difícil.
Foi muito difícil, muito difícil. Foi uma das coisas mais difíceis que eu fiz, assim, do tratamento, assim. Porque significava muito pra mim aquilo ali, pra mim significava. Então, é sobre mim, não é sobre o outro, né? Claro. Aí foi difícil. Aí foram passando o tempo, aí terminou essas 4 sessões, que eram de 21 em 21 dias, que eram sessões mais debilitantes, mas assim, você acredita que eu não. Como se tivesse tomado um couro, mas depois da químio, não sei se você fez. Não, né? Não cheguei a fazer, graças a Deus, eu não precisei. Como se você tivesse tomado um couro mesmo ali, assim, feito academia até morrer, tivesse com todas as... Destruída, passou um trator em cima de você. Essas expressões aí todas, assim, popularmente dizendo. E aí tenho, engordei 20 quilos. Porque na verdade fui muito inchada, né? Na verdade tem muito corticoide, né? Os medicamentos precisam de muito corticoide para você também aguentar, né? O meu sistema era muito limpo, eu não tinha problema de nada de saúde. Eu tive um câncer, mas eu nunca tive pressão Nada alta, anteriormente. diabetes, nada. Meus exames todos Tudo ok, né? Os check-up que a gente faz. Todos certo. Tudo Então, certo. assim, nunca tive nenhum tipo de problema de saúde. Eu tive esse problema que foi esse câncer. Então, assim, a medicação rodou mesmo em mim. Eu perdi unha, as unhas caíram, ficaram escurecidas, caíram. Então, assim, o psicológico, né, a saúde mental, ela vai muito. É cheia de altos e baixos. Obviamente, eu tinha meus momentos e ainda tinha um problema que você ainda tem. É state de família. Você ainda tem que ficar bem forte, porque você não podia passar para suas filhas, né? Tinha mãe. Tinha toda uma estrutura familiar ali, que tudo girava em torno de mim. Então, assim, eu era a forte da história. Tinha meus amigos, o meu trabalho. Porque isso tira você de cena da sua vida. Do nada você sai de cena. Do nada mesmo. E me pegou, assim, num momento muito interessante, que eu comecei a construir a clínica aqui, a sede da Clínica Equipe, em junho de 2017 e descobri o câncer em outubro de 2017. Então me pegou, além de tudo, na fase que eu precisava ser mais produtiva, porque era a fase que eu mais estava gastando dinheiro, né? Então eu precisava trabalhar e me tirou completamente de cena para fazer um tratamento de câncer. Então eu fiquei 6 meses sem trabalhar. Nossa. Eu voltei a trabalhar ainda fazendo químio, porque eu fiz químio 1 ano e meio. Por uma questão mesmo assim, de saúde mental, de querer produzir, né, de fazer algo, voltar à rotina, de ser eficiente e tudo. Então foi assim, vem junto, né? Não vem sozinho as coisas, né? Então foi bem complicado. E você fez acompanhamento com psiquiatra? Fiz as especialidades vão só aumentando, né? Psiquiatra. Terapias, né? São fundamentais. São fundamentais. Na verdade, né, Mari, assim, você tem o problema e você sabe o que você deve fazer com ele. O problema do ser humano é que ele foge das soluções. É muito mais fácil enfrentar e falar que não vou fazer isso. Mas não é assim, né? Assim. A gente tem um porquê. Senão, por que tá aqui? Tem que ter você tem que estar aqui por algum motivo, você tem que ter passado por isso por algum motivo. Eu sou assim, eu sempre fui assim. Às vezes a gente não entende as respostas, né? E depois ela vem. E aí você... Sim, você vai precisei fazer um ressignificando na sua vida. O que aconteceu comigo tão nova, 35 anos, né? Tinha que passar por tudo isso. Às vezes era até para aprender que as coisas são muito fugazes, né? Elas passam, elas voltam. E não, eu sempre falo, não é sobre o que te acontece, é como você lida com aquilo que te acontece.
E acaba que você também se torna inspiração para outras pessoas, a talvez esse seu objetivo aqui nesse plano. Então, você tem que começar a entender, porque se você for pro lado de vitimizar, de dor, de vítima. E o câncer, ele é uma coisa muito complicada, ele cria raízes e é difícil você tirar se você entregar. Não tem como tirar. É uma luta diária, é uma luta, como eu falo, é uma luta com sua saúde mental. Não é todo dia você tem uma luta com você mesmo. Aí só luta com você mesmo, mais um problema de saúde que pode te matar. Então, aí também você fica ali naquela berlina, né? Nossa, eu tive um câncer, então isso aqui é tão pequeno pra mim. Nossa, não é nada. Mas pro outro ainda continua grande, sendo grande. justamente. Eu vivo em sociedade, porque senão a gente perde o réu primário, fica egoísta, né? A gente perde o réu primário. A gente tem que guardar ele para um momento mais especial. Sim. Se precisar usar, né? Então, assim, só que realmente mexe com tudo. Aí fiz, né, a quimioterapia, aí fiz a imunoterapia, que é tipo umas vacinas que a gente toma. Então, assim, cada coisa era um flash diferente, mas eu lembro que eu saía da quimio e ia pro shopping comer, aí no início eu engordei 20 quilos, eu pensava, sabe aquele meme do gatinho? Eu vou morrer mesmo, então vou comer. Aí no outro dia você amanhecia gorda. Você acordava, não morri, mas gordinha. Mas gordinha. Aí fala, sabe? Levei pra esse lado. Eu acho que esse lado foi muito importante. Outra coisa, quando eu vi que a gente mora numa cidade do interior, então fica muito difícil de você não ser assunto, né? Só que eu fui assunto, Mari, de uma forma muito legal. Eu fui assunto de uma forma de uma cidade estar rezando por mim, entendeu? Eu nem sabia que eu tinha essa força toda. Eu sabia que eu era tão querida. Tinha gente que rezava por mim que eu nem conhecia. Então eu também tinha uma responsabilidade sobre isso que você ali. tinha que... Eu tinha que fazer algo também por isso, porque, poxa, tinha uma cidade rezando, tinha pessoas que eu não conhecia rezando, então, assim, não é só as coisas ruins. Eu até falei outro dia, existem pessoas medicinais, existem pessoas boas, não são só pessoas ruins. Então a gente tem que aprender a ser essas pessoas medicinais. É difícil, a vida todo dia te traz um novo caminho, um novo obstáculo. Às vezes puxam o seu tapete, às vezes você dedica tanto a alguém, aí ela vai lá e puxa o seu tapete. Aí Deus está querendo que você aprenda sobre isso. E aí eu fui ressignificando dessa forma. Eu ainda não sou a melhor pessoa do mundo, porque isso não existe, né? Mas eu acredito que eu melhorei muito com relação à percepção de vida depois que passei por isso. Aí achei que tinha acabado, né? Acabou as quimio lá, feliz da vida e tudo. Nossa, acabou. Graças a Deus venci. Não, tinha rádio. Nossa. Tinha rádio, porque é paulatinamente, né? Lembra? Vai aos poucos, te dando as notícias. Aí tinha rádio. Nisso entrou a pandemia, né, gatinha? Nessa confusão toda aí entrou a pandemia, aí tinha rádio, aí tinha exames de estadiamento, que é a coisa toda. Aí eu fui em Belo Horizonte 25 dias direto fazer rádio, aí eu ia e voltava, porque por saúde mental também, porque aí eu já estava aqui trabalhando, aí eu trabalhava, aí saía, ia lá e fazia, depois voltava. Aí entrou a pandemia, já estava na hora de trocar o expansor do peito, né? Só que aí eu tive que esperar, porque como que você entra em hospital com cirurgias eletiva para fazer silicone. E a sua imunidade também não estava tão... Não estava tinha que tomar uma ainda preocupação, 100%, né? Porque na verdade é só depois de 5 anos, graças a Deus tem 7 já. Então, assim, sem nenhum resquício da doença, né? Graças a Deus. Mas a gente muda muito, né? Nossa, demais. Principalmente questão de pensamento, do que esperar, de expectativa, de sonhos, de percepção. Sim. Muda muito.
Aí eu continuei fazendo, né? Nisso as meninas passaram no vestibular, formaram em medicina. Aí foram acontecendo várias coisas na vida. A vida continua. Continua. Não tem como. Você sai de cena, mas a vida continua. Aí você tem que se reorganizar para voltar. E aí você vai voltando e as coisas continuam acontecendo. As pessoas morrem, as pessoas nascem, as pessoas te passam a perna, você conhece pessoas boas. E aí vai. E aí você se apegou muito à fé? Eu nunca que eu tô vendo fui, aqui cheia de imagem. Eu nunca tinha sido uma pessoa tão religiosa assim, mas Comigo também foi a mesma coisa. Eu nunca fui assim aquela pessoa de ir à missa, de exercer o catolic, né, a religião católica mesmo, o catolicismo. E na época do câncer, eu não sei se aconteceu com você, mas nos primeiros dias você meio que dá uma... Fica com raiva. Você fica assim, pô Deus. Por quê? Isso foi comigo. Tanta meio gente revoltada. ruim. Meio revoltada. Tem a negação. Fica mesmo. Isso aí eu acho que acontece com todo mundo, né? Só que aí você tem que se apegar a alguma coisa. Além das pessoas, né? Obviamente você tem que pegar numa força maior. Aí foram chegando tantas orações, tantas pessoas se falando assim, não, rezei por rezando, você, fazendo grupo de oração, aconteceu comigo também. Aí isso vai te aproximando de Deus. Mas a minha história com a igreja, ela é engraçada. Porque assim, eu casei muito nova. Casei com 15 anos e eu casei porque eu estava grávida. Então assim, eu não foi uma coisa, o script certo, não, né? Totalmente fora das origens bíblicas, né? Obviamente isso acontece muito, mas comigo também é a mesma coisa. No meu caso foi isso. E aí quando isso aconteceu, muito novinha, 15 anos e tudo, só que aí você quer apresentar os seus filhos para o batismo, para a igreja, porque você, apesar de não ter seguido todas as normativas, você tem que entregar para ele um caminho. Isso não significa que ele vai seguir ou isso não. o resto da vida, porque lá ele pode ter livre-arbítrio de escolher outras coisas. Aí eu fui me planejar para fazer o batismo da minha primeira filha. Aí na época tinha um padre muito rigoroso e muito assim, ele não era esses padres de hoje. Modernos. Ele realmente seguia o pé da letra lá e não tinha coré-coré, não. E aí meio que ele me puniu muito por isso. E isso me afastou muito da igreja. Aí eu tive que assistir 4 missas seguidas para poder ter a honra de entrar na igreja para batizar minha filha. Eu não era casada, eu era só juntada, né? Aquele amaziada, né? Até porque eu não podia casar. Eu tinha 15 anos e tudo, eu tive Gabi com 16. E isso foi me afastando. E super interessante, né? Que Deus tem que estar em primeiro lugar, né? É o primeiro pedaço de bolo, porque o resto não tem significado nenhum. Mas aquele momento, com a minha cabeça, com as minhas obrigações de dona de casa, mãe e tudo, eu afastei. Aí veio a Mari, aí veio de novo a mesma história e tudo. Aí beleza, aí a missa ali, outra aqui, mas sempre mostrei para as meninas, primeira comunhão, crisma, aquele lerê todo. Mas nunca fui uma pessoa assídua. Aí, beleza. Aí separei. Aí nessa confusão aí, casei, né? Bonitinho. Não casei na igreja, mas casei e tudo. Aí separei, divorciada. Aí um belo dia, falei assim, não, vou voltar. E aconteceu essas questões todas do câncer, isso me aproximou de Deus. Falei assim, não, vou voltar. E a igreja? Preciso ir à igreja, né? Isso é importante. É um significado da vida da gente. Gente, como eu sou abençoada, né? A gente também tem que agradecer. Eu só agradeço, mas mais, cada vez mais. Aí separei, aí fui à igreja, aí a prática do padre.
era que as mulheres separadas não eram bem-vindas à igreja. E eu sei lá. E eu lá, Mari. Eu falei assim, gente, mas peraí, eu não venho mais também. É isso, de pirraça. Tipo assim, eu vou, eu volto, eu vou, eu volto, sabe? Aí, de marcação. e assim, a minha filha tava comigo e a gente ficou assim, ó. Que porque isso, realmente foi muito enfático que até pode ir, mas que não é bem-vinda. Aí lá vai eu de novo ficar longe da igreja. Mas sempre rezando no meu cantinho, conversando com Deus, com as minhas Nossas Senhoras, com as minhas coisas e tudo. Aí agora eu conheci uma pessoa muito religiosa e ela tá, ela tá me introduzindo novamente de novo para a igreja e tá sendo muito legal mesmo. E cada vez que você vai, você descobre, você redescobre aquilo, né? E a minha filha Gabriela, ela é muito religiosa também, a Gabi é extremamente religiosa. Aí ela também me busca muito, me apanha muito, porque quando você tá longe de Deus, alguém vem e te traz perto de Deus. É engraçado isso, né? Quando você é uma alma boa, parece uma pessoa boa, e a gente tem que ficar perto das pessoas. É os anjos da guarda da gente. Que te trazem pra perto de Deus. E aí agora tá acontecendo de novo. Então assim, tá bem mais suave. Porque também você vai entendendo as coisas, né? Que não é tudo ao pé da letra, que você pode ir ressignificando aquelas palavras. Então, assim, a religião foi isso, sabe? Natália, e você teve muito apoio dos seus filhos e da sua família? Tive. Que é fundamental, né? Foram extremamente importantes. E amigos também. Na época, eu acho muito interessante essa questão de amigo, porque tem amigo da gente, eu não sei se isso acontece com você, que a gente não vê todo dia. Mas na hora que dá o B.O., o povo parece mesmo, né? Assim, às vezes você não conversa todo dia, você passa meses sem conversar, aí na hora que dá a confusão, aparece mesmo, vem todo mundo, igual uma caixinha de marimbondo. E eu tive muita estrutura familiar, muita. A família do meu ex-marido, tanto ele quanto a família dele. Eu fui para a casa dele muito nova, né? Então meio que eu fui criada ali. E isso gerou muita conexão bacana entre mim, os irmãos, e a mãe, o pai, a família dele em geral, os tios. Então eu tive toda essa cobertura familiar muito, muito presente. As minhas filhas, apesar de serem novas e tudo, muito presente, a minha mãe e as minhas amigas. Eu tenho uma amiga que chama Alane, ela é uma amiga assim que eu passo até 3 meses sem conversar com ela, mas se eu mando uma mensagem para ela no Instagram, uma mensagem, um oi, ela sabe que está acontecendo alguma coisa que não está dentro do que é esperado. É incrível minha conexão com ela. E aí eu tive várias amigas, a Lívia, outra amiga minha muito presente também. O próprio pessoal que trabalhou comigo, que estava trabalhando comigo naquele momento. Eu tive que sair de cena, mas eu tive com quem deixar as minhas coisas, as minhas particularidades do trabalho, sabe? Como eu te disse, eu estava construindo aqui, mas eu tinha uma vida ali, eu precisava ser produtiva e tudo. Uma coisa que me ajudou muito, Maria, eu acho que vale a pena falar, é a organização financeira. Porque quando eu falo com você que eu tive que sair de cena, eu tive que sair de cena mesmo. E eu sou profissional liberal. E aí? Como que fica essa questão financeira, né? Porque a gente não pensa que vai acontecer com a gente, mas acontece. A gente não pensa que vai precisar, mas precisa. E a gente não pode viver uma vida pensando no que o outro pode proporcionar a gente. Por exemplo, eu tinha uma base familiar, eu era casada, eu tinha um marido que com certeza iria te dar todo o apoio, todas as questões para mim e tudo. Mas saber que eu não precisei disso porque eu era uma pessoa organizada e tinha feito um plano de saúde, um seguro de vida, saúde que poderia
fazer e cobrir tudo aquilo, você entra num tratamento muito mais armada do que se não muito mais segura. Muito mais. Porque aí você para de ser aquela dependente. Ah, se não fosse fulano, se não fosse ciclano, óbvio, as lamentações óbvio, e as justificativas que a gente arruma, né? Sim, óbvio que eu tinha essa estrutura. Se eu precisasse, eu iria falar sobre ela, sim. Mas foi muito importante para mim, muito importante para o meu tratamento ter tido um seguro de saúde. Muito. E foram umas coisas assim que a gente faz muito no automático, que eu não sei se isso acontece com você. Quando a gente começa a trabalhar, a gente quer produzir. Mulher tem um tempo de produção, né? Ela tem um tempo de produção, porque mulher já é improdutiva por natureza, por questões de estigma mesmo, né? Ah, eu não vou contratar uma mulher porque ela vai engravidar, e ela vai ter licença maternidade, e aí ela vai cuidar dos TPM da filhos, vida, tem isso, tem filho, isso se filho pequeno der doente, ela vai faltar, ela vai começa faltar. aquele todo... Então, assim, isso já te tira um pouco do mercado. Então, quando você entra empoderada, de maneira que você é por você, é óbvio que você tem todo um bastidor ali que você pode utilizar, mas que você é por você, é diferente. É muito diferente. Muito diferente. É muito diferente. E a força que a gente tem, né? E a gente não, às vezes, não entende, né? E vê tanto que a gente é forte. Não, você não tanto sabe que a gente o tanto você é forte até precisar ser, né? Isso aí é real e verdadeiro. Não tem como. Isso aí não tem como mesmo. Mas eu até falo, às vezes na vida da gente acontece umas coisas antes de descobrir o câncer. Às vezes acontecia alguma coisa e eu falei assim, gente, tem hora que me deixa uma dúvida de por que ser tão boa com as pessoas. Você se questiona. Bem, você fala assim, não, por que aconteceu isso comigo? Porque eu sou boa demais, sou muito boazinha. Aí você não entende. Aí depois que acontece um bagulho doido desse, que você vai falar assim, não, foi bom ser boa, porque aí agora eu tô recebendo a colheita, né, que eu fiz ali e tudo. Aí você vai entendendo o porquê. E voltando lá no seu tratamento, você foi, né, venceu o câncer, e aí seu cabelo foi nascendo? Foi nascendo. Depois de quanto tempo? É rápido, é bem rápido. Depois que você faz a quimio vermelha, que é a quimio que faz o cabelo cair, eu entrei pra quimio branca. A branca não faz leve, o cabelo cair. Então tem vários tipos de quimio. Tem uns que faz cair, tem uns que não faz e tudo. Então aí eu fui pra branca e fiquei mais tempo nessa branca, aí já começou a crescer. Mas ele vem modulado de forma diferente. Ele, por exemplo, ele vem muito cacheado. Essa foto aí, né? Ele veio muito cacheadinho, ele vem mais grosso. Aí ele vai. E hoje eu tenho muito mais cabelo do que antes. Muito mais. E o cabelo cai tudo mesmo. Cai cabelo do braço, sobrancelha, cílios, cai todos os cabelos mesmo. Então aí volta, sabe? Depois volta. Volta com muito mais força, parece, sabe? E depois você colocou prótese? Aí em 2020, 2021, 2020, final de 2020 eu fiz a cirurgia de reconstrução, a primeira, porque na verdade são várias reconstruções. Quando você faz uma retirada de mama, é muito difícil você equalizar o tamanho com a outra. Então você entra num processo de reconstrução. Só que agora de estética, né? Não mais de problema de saúde. Aí a primeira foi feita em 2021, que eu tirei o expansor e coloquei a primeira prótese de silicone. Aí a gente tem que preparar e equaliza um pouco com a outra mama, faz uma cirurgia na outra mama também. Tudo. Eu não optei por colocar a prótese na outra mama ainda, é a natural. Aí você vai para um caminho assim de reconstrução. Ainda não fiz a reconstrução do mamilo, é uma outra história.
Porque você vai cansando também de hospital, Sim. de cirurgia, porque querendo ou não, você tem que ficar 45 dias sem mexer os braços. Eu sou fisioterapeuta, eu trabalho com criança. Então, assim, você tem que... Eu faço as coisas muito planejadas. Não tem como você dar uma de doida e sair e falar, fazer esse tudo ano de eu vou uma fazer vez. um ano sabático. Não é Não é. assim, a gente tem as obrigações. Tem que respeitar, né? O corpo. E tem que respeitar o corpo, a saúde mental, principalmente. que é principalmente, né? Você não pode sair assim e fazer, né, as coisas. Eu penso assim, obviamente não, isso não é regra. Mas aí agora eu tenho que me preparar para a próxima, para ver se eu ainda quero fazer reconstrução. Se você ainda quer, né? Exatamente, sabe? Você lidou muito bem com tudo isso, É né? muito íntimo de cada um, né? O câncer mutila. Ele mutila não só partes do corpo, mas ele mutila a sua saúde mental. Então você tem que ir trabalhando isso aos poucos. Não adianta você mandar essas informações todas, porque senão perde um pouco do contexto também, né? Não é uma questão estética mais. Eu me sinto bem assim. Obviamente eu sou uma pessoa que me sinto diferente, eu não tenho uma mama. Mas aí sabe o que eu faço? Piada. Porque eu acho mais fácil. Tipo assim, às vezes você vai fazer um burpee lá no crossfit, quando eu fazia crossfit, ou flexão de braços, ou o peito no chão, eu fiz só um. Aí vai, sabe? Porque eu acho que levando pra esse lado fica mais leve. Com sabe? certeza. Igual você teve um câncer de intestino. O meu foi do né? intestino, foi. Você usou bolsa? Não, o meu foi no reto-sigmoide. Foi um pouquinho acima do reto lá. Então aí, se tivesse sido um pouquinho mais abaixo, eu usaria bolsa. Mas o meu precisou não. Então, assim, é uma questão que é uma coisa que você tem que lidar com você. Então... Eu tenho, e o meu também, os meus 2 partos foram normal. E eu não tinha marca de cesárea. E com a minha cirurgia, agora eu tenho 3 cortezinhos na barriga e o lá na cesárea, lá embaixo lá. Pois é. Desse tamanho, mas eu não tenho problema nenhum com ele também, não. Não, tá tudo certo. E se tivesse problema, era uma coisa que era seu, que era grande pra você, né, e tudo. Mas é ressignificar mesmo. E essas marcas significam que eu fui curada. Se eu não tivesse elas, né, pode ser que quando eu fosse descobrir... São marcas da vida mesmo, né? Que você passou por aqui por algum motivo. Né? Ou para aprender, ou para ensinar, ou para os dois. Para os dois, tenho certeza que é para os dois. Natália, que delícia do nosso bate-papo. Tá bom, né? Que mensagem que você gostaria de deixar aqui? Olha, Mário, as mensagens, né, elas são muito subjetivas com relação à vida. Cada um vê a vida da forma que acha que tem que ver e viver e tudo, isso tem que ser respeitado. Mas uma coisa muito importante que a gente deve deixar para as pessoas é para elas se cuidarem. Pensa bem, se você tem um objetivo de vida e quer ser alguém, ou para você ou por outro alguém, porque na verdade a gente não vive sozinho. A gente sempre é o amor de alguém. Pode ser o amor do seu cachorro, mas você é o amor de alguém, entendeu? Então é uma questão muito de empatia, ser empática com as pessoas e com você mesmo. Se cuidar, se amar, se tocar. Hoje em dia, já que você você levou para um lado muito bacana, que é a questão do Outubro Rosa, foi colocado, além da prevenção e tratamento do câncer de mama, foi colocado no catálogo do mês a prevenção e tratamento do câncer de colo de útero, que é outro que também está aí bombando, né? Sim. Cada vez mais as estatísticas aumentando, porque as mulheres, e principalmente com a pandemia, que as pessoas deixaram de fazer os seus exames de rotina, então isso está aparecendo agora, as coisas estão aparecendo. Muito precoce, muito precocemente, a vida das pessoas as pessoas correm muito por objetivos pessoais, e esquecem que se o corpo não estiver bem, o objetivo pessoal não vai ser alcançado. Então, assim, é se cuidar mesmo, se amar mesmo, ter autoestima, isso é tudo. Do jeito que você é. É a cura, né? Se olhar no espelho, conhecer o seu corpo, conhecer a sua mente.
entender os processos da vida, que nem sempre vão ser fáceis, mas eles podem sim ter um resultado positivo. Ficar perto de pessoas medicinais. Eu contei uma história uma vez de duas mulheres que receberam as mesmas notícias num dia. A Bia recebeu que ela tinha sido mandada embora e a Ana recebeu que ela tinha sido mandada embora de uma grande empresa. As duas com um salário muito bom e as duas eram esteio de família. As duas eram casadas. Aí a Bia foi para casa e contou pro marido dela que ela tinha sido mandada embora. O marido dela ficou revoltado com ela, falou com ela: poxa, o que você fez de errado? Como assim? E agora? O que a gente vai fazer? Então recebeu ela de forma muito mal. E isso fez com que ela ficasse cada vez mais... Isso, e ficasse cada vez mais culpada e tudo. Já o marido da Ana, quando ela contou pra ele acolheu ela. Falou assim: Ana, a gente consegue, você é competente, você é foda, você vai conseguir outro trabalho. E eu nunca vou largar a sua mão. Então, Faz toda a diferença. Isso é uma história, isso às vezes nem aconteceu, mas é uma coisa que a gente deve levar para a vida. É isso aí. É a empatia, não só com as pessoas, não só com sua rede de apoio, mas com qualquer um. Você não paga mais por ser gentil, você não paga mais por receber bem as pessoas. Obviamente a gente não está no dia de alecrim do campo todo, né? De estar assim, simpático, não é isso. Mas ser empático com as pessoas e principalmente com você é o que tem que ser na vida, não tem mais o que fazer. Essa é a mensagem que eu deixo para todo mundo. Que bom que eu fiz o Empretec aqui em Pompéu, que eu fui te conhecer. Não é? A gente não pode falar o que acontecia, né? Porque senão você lembra. Abafa. Muito obrigada, Natália, por você me contar essa história. Você é uma mulher muito incrível, muito foda. Obrigada a você. Muito inspiradora. Eu te acompanho com os cuidados com as suas crianças lindas. Ai, que força que você passa para nós. A parte da fisioterapia, ela é bem legal também na minha vida, bem significativa. Parece que você faz toda a diferença. Faz, porque eu lido com a dor do outro. Lidar com a dor do outro te deixa mais calejada para lidar com a sua, né? E isso é muito importante, muito importante. E ver a evolução dos meninos. É aquela história, né? Trabalhe com o que você ama, que você nunca vai trabalhar, nem um dia, justamente. Né? Então é aquilo mesmo, é isso, é fazer com amor. Eu vejo que você está com um projeto que você está fazendo ele com amor. Sim. E eu sei que quando você faz com amor, existe conexão, existe resposta, tem um porquê que você está falando isso. Pensa bem, se a gente está aqui hoje falando de uma campanha tão importante quanto o Outubro Rosa, e se uma pessoa se sentir inspirada por o que a gente falou aqui, for no médico e descobrir, a gente salvou uma pessoa. Então, assim, tá ótimo, tá ótimo. Mari, você não faz ideia do tanto de mensagens que eu recebo de pessoas anônimas que eu nem conheço, assim, que eu nunca vi. Falando assim: nossa, eu vejo sua força, eu tô passando por isso. E não tive coragem de falar. Grave, mas eu não consigo. Ou o meu problema é muito mais tranquilo e eu não consigo. E a sua rede de apoio também é importante. Quem está do seu lado nas trincheiras vale mais do que a própria guerra. Quando eu fiz o meu depoimento também, o tanto de mensagem que eu recebi falando: nossa, eu passei por isso, mas até hoje eu não consegui superar. E com você eu tô desabafando, eu tô conversando. Acaba que a gente vira ponto de apoio, né? Sem saber e tudo. Então, às vezes é por isso que a gente passou por aqui. Sim, com certeza. Muito obrigada, Natália. Muito obrigada mesmo. Adorei. Eu também. Venha sempre. Pode deixar. Obrigada.